Os servidores públicos de Mato Grosso entraram na justiça para obrigar o governo do estado ou tentar obrigar a pagar a parcela de 2% da revisão geral anual, a RGA, referente à folha de outubro deste ano. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde também a todos que nos assistem. Secretário, essa questão aí do pagamento dessa parcela do RGA ainda está presa a uma manifestação, a uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que ainda não liberou o governo para fazer esse pagamento, não é isso? Sim, há uma liminar desde maio deste ano concedida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado, que impede o governador do estado de fazer a implantação e o pagamento dessa RGA aprovada em lei no ano passado. Inclusive impõe uma multa pessoal ao governador se ele efetuar o pagamento. E esse impedimento é em função aí do estado ter estourado o limite de gastos com o funcionalismo. Perfeito, exatamente isso. Em que o Tribunal de Contas aponta uma possibilidade de revisão de uma tese que foi firmada por ele mesmo lá em 2016, por ele, TCE em 2016, que retirava dos gastos de pessoal o imposto de renda. E isso não é uma prática adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional e tampouco pelos demais estados. E Mato Grosso é obrigado, inclusive por contrato, no programa de ajuste fiscal, a colocar essa metodologia em prática. Tanto que hoje a gente publica dois balanços. Um balanço tirando o imposto de renda da base de cálculo e outro para atender a STN colocando o imposto de renda. E em se colocando o imposto de renda, que é o que se determina o Manual de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, nós estamos com 54,29%, sendo que o limite do Poder Executivo é 49% da receita corrente líquida que você pode gastar, com o teto máximo. Inclusive, nós demonstramos na última audiência pública do segundo quadrimestre que nós estaríamos já estourados nos 8 primeiros meses desse ano em 750 milhões de reais. Quer dizer, o Estado, o Executivo, gasta 755 milhões de reais a mais do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os 49% da receita corrente líquida. Então, vejam, de fato é um problema que o Tribunal de Contas apontou, né? Não é que não se tem o desejo de pagar, eu tenho certeza que todo gestor público tem o interesse de assegurar o poder de compra dos servidores do Estado, dos municípios e do governo federal. Mas Mato Grosso foi um dos únicos estados nesse período de crise que nós atravessamos que cumpriu com a reposição geral anual. Foram pagos já mais de 20% ao longo desse período, além de ter honrado com as leis de carreira também. Porém, nesse momento, em função dessa cautelar, o Estado se vê impedido de fazer a implantação desse valor na folha de pagamento, o que poderia, inclusive, aumentar já esse estouro da Lei de Responsabilidade Fiscal, do limite de gasto, em mais 250 milhões de reais. É mais ou menos o que se estima esse impacto desses 2,19% na folha de pagamento do Poder Executivo. Agora, em função desse estouro aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, na hipótese de ser liberado o pagamento da RGA, o senhor falou aí que já estourou em mais de 750 milhões. O Estado tem caixa para isso? Esse é o ponto, não é? Sim, foi colocado, essa é a discussão hoje. Você tem uma discussão que tem uma lei que manda pagar, mas você tem também na própria lei que manda pagar, que é aquela lei lá de 2004, que foi aprovada ainda no governo do governador, ex-governador Blairo Maggi, lá estabelece um requisito que é a capacidade financeira do Estado. E foi solicitado pelo relator do Tribunal de Contas, o conselheiro Isaías, se havia ou não capacidade financeira. E o Tesouro do Estado apresentou uma nota técnica no Tribunal de Contas, demonstrando que há hoje uma incapacidade financeira, né? Que nós temos hoje uma dificuldade de caixa. Esse Tesouro do Estado, para as pessoas entenderem bem, é a Secretaria de Fazenda. É a Secretaria de Fazenda, né? Nós temos uma Secretaria Adjunta do Tesouro do Estado, que é o equivalente no plano nacional, seria a Secretaria do Tesouro Nacional. Então nós temos a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, que é responsável pela arrecadação dos recursos, né, e pela despesa aí, pelo gasto público, né, pela gestão do gasto público. Então, nesse aspecto, nós estamos aí já com a projeção de virar o ano
com algo em torno de quase 2 bilhões de reais de restos a pagar. Então, assim, há de fato uma insuficiência financeira. Como essa pergunta foi feita de modo formal, a resposta também foi feita de modo formal e de modo técnico, honrando com tudo aquilo que nós temos que honrar e também respeitando a lei, há essa, de fato, incapacidade financeira que foi apontada nesse documento técnico. Agora, óbvio, Lúcio, isso aí é uma decisão que cabe à Corte de Contas, ao Tribunal de Contas, é uma decisão técnica, não é uma questão de ato de vontade. O governador tem manifestado que o ato de vontade dele é efetuar o pagamento, porém, tem que ser superada essa questão técnica. É importante deixar claro, o que está sendo discutido é a não implantação nesse momento. Quando lá na frente o Estado eventualmente recuperar a sua capacidade financeira de pagamento e reduzir o gasto de pessoal abaixo dos 49% da receita, que é o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí se faz a implantação dessa RGA. A discussão que o Tribunal de Contas está empreendendo é exatamente nesse sentido, né? E tenho certeza que há compreensão de todos os servidores públicos a esse respeito. Secretário, tem uma outra questão aí que preocupa também, os recursos do FEX, esse ano de em torno aí de 400 milhões de reais e que ainda não existe uma garantia que esse dinheiro será repassado. Se o FEX não chegar, vai ser mais difícil ainda fechar as contas no final de dezembro, não é? Bem mais difícil, Lúcio. Muito mais difícil, eu diria, porque nós estamos falando aí de 410 milhões de reais, dos quais 25% irão para os municípios, quer dizer, vai fazer muita falta aos municípios também, em torno de 100 milhões serão distribuídos aí aos municípios e ficam com o Estado em torno de 310 milhões de reais. É um recurso muito importante para nós, para o fechamento das nossas contas, e sem esses recursos, eu diria até, nós estamos hoje, a nossa folha líquida em torno de 480 milhões de reais. É quase o tamanho da nossa folha, quer dizer, para verificar o tamanho do rombo que se abriria, que se abrirá, se esse recurso do FEX não virá. Pode ter problema aí com o pagamento do funcionalismo? Nós estamos todos os meses com muita dificuldade, né? Nós precisamos da arrecadação do dia anterior, dos 2 dias anteriores, para efetuar o pagamento da folha. Temos que fazer um travamento do caixa já 4, 5 dias antes, para que a gente tenha condição de, ao longo desses dias, acumular recursos para fazer o pagamento no dia 10. Quer dizer, que se arrecada do dia 1º ou dia 8 é utilizado para pagar a folha. Quase que todo ele para pagar a folha e fazer o repasse aos poderes, né? A gente faz o repasse aos poderes no 2º dia útil do mês subsequente. A partir daquele momento em que há o repasse aos poderes, a gente começa a fazer caixa para fazer o pagamento da folha. Então, se você tem uma frustração de caixa num desses dias, de arrecadação, num desses dias, já ocasiona problemas para o pagamento da folha. Por isso que a gente tem usado sempre o último dia permitido na Constituição para efetuar o pagamento, que é o dia 10. A gente espera que nós tenhamos esses recursos assegurados para que seja possível, então, o pagamento da folha. E isso se deve, obviamente, aos aumentos todos que foram dados aí no governo passado e também a essa reposição geral anual que foi efetuada. Hoje, Lúcio, do nosso orçamento estadual, 76% dele é consumido com o pagamento de folha, né, e com o pagamento de aposentadorias. Veja, é muito significativo, quer dizer, de cada R$100 que você tem no seu orçamento, de execução do seu orçamento, R$76 é para folha ou para aposentadorias. E no campo das aposentadorias, não é um problema dos aposentados, dos pensionistas, é um problema que a nossa geração tem que resolver, é o problema do déficit financeiro da Previdência. Até 2009, o que se arrecadava do servidor público ativo a título de contribuição previdenciária e aquilo que o Estado coloca é 11% do servidor e 22% do Estado, isso mantinha os aposentados e os pensionistas. 2009, 2010 em diante, com as aposentadorias aumentando, certamente o déficit começou a aumentar. Hoje, para se ter uma ideia, em 2014 eram 400 milhões, hoje já são 1 bilhão e 100. Daqui a 3 anos esse valor pode chegar a 3 bilhões de reais se não houver aí uma política de contenção. E aí quando você associa esse problema do déficit financeiro, que são pagos com os nossos impostos e também com
essas leis que impuseram um gasto com pessoal acima do limite previsto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também replica para os inativos, nós temos aí um Estado hoje consumindo muitos recursos públicos com folha de pagamento, com pessoal e tendo problemas nos repasses com os municípios e causando problemas também na relação com os fornecedores. Então, nesse aspecto é que nós precisamos, de fato, cumprir a lei e eu tenho certeza que nesse ponto aí o Tribunal de Contas está cumprindo o papel dele. Falando em Tribunal de Contas, o TCE tomou uma decisão ontem impedindo o Estado de conceder novos incentivos fiscais. Isso tem a ver principalmente com o setor madeireiro, que foi aprovado um projeto lá na Assembleia, a Secretaria de Fazenda emitiu um parecer contrário, sugerindo que o governador vetasse esse projeto. Ele não foi vetado, o governador sancionou e agora tem essa decisão do TCE impondo que o governo não conceda novos incentivos. Essa é uma discussão de legalidade, né? Veio também de uma representação do Ministério Público Federal. Não apenas de legalidade, porque o que o Tribunal de Contas coloca é que não foi feito o estudo de impacto financeiro no orçamento. Que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que você tem que fazer o estudo de impacto orçamentário e financeiro. Mas isso aí o governo do Estado está elaborando uma defesa para que seja apresentado tanto no Tribunal de Contas e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem liderou esse processo à época de concessão desse benefício fiscal, será apresentada uma defesa tanto no Tribunal de Contas como também lá na Assembleia Legislativa, onde há uma representação nesse sentido, apresentando todos os documentos e as justificativas, tanto para o Tribunal de Contas como também para a sociedade, para efeito de transparência. Só nesse ano aí o Estado, nessa questão aí do setor madeireiro, do incentivo fiscal, abriria mão de quanto em ICMS? Lúcio, esses números eu não os tenho aqui agora de forma precisa. Mas no total seria mais de 200 milhões? Não, acho que é menos que isso. Acho que o valor que foi colocado de 200 milhões é para vários anos. Não, isso que eu estou falando, no total. Você se projeta 3 anos. Para 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos para frente, né? Então, esse valor é um valor global. Mas a análise que a Secretaria está fazendo de Desenvolvimento Econômico, e aí é importante contar também com a participação do setor, é o que fomentou em termos de melhoria na atividade madeireira no Estado, né? E esses dados todos serão tornados públicos e eu tenho certeza que os esclarecimentos serão apresentados. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, estou sempre à disposição aí para apresentar os esclarecimentos necessários à sociedade.